Primeira Reis, capítulo 7. Porém, Salomão estava construindo a sua própria casa, havia 13 anos, e ele terminou toda a sua casa. Ele construiu também a casa da floresta do Líbano. O seu comprimento era de 100 covados, e a sua largura de 50 covados, e a sua altura de 30 covados, sobre 4 fileiras de pilares de cedro, com vigas de cedro sobre os pilares. E ela foi coberta com cedro acima das vigas, que se assentam sobre 45 pilares, 15 em uma fileira. E havia janelas em 3 fileiras, e luz estava contra luz em 3 fileiras. E todas as portas e postes eram quadrados, como as janelas, e luz estava contra luz em 3 fileiras. E ele fez um pórtico de pilares. O seu comprimento era de 50 covados, e a sua largura de 30 covados. E o pórtico estava diante deles, e os outros pilares e a viga grossa estavam diante deles. Então, ele fez um pórtico para o trono onde poderia julgar o pórtico de juízo, e cobriu com cedro de um lado do chão até o outro. E a sua casa, onde ele habitava, tinha um outro pátio dentro do pórtico, o qual era de feitio semelhante. Salomão também fez uma casa para a filha de Faraó, a quem havia tomado como esposa, semelhante a este pórtico. Todos estes eram de pedras caras, segundo as medidas de pedras talhadas, serradas com serras, por dentro e por fora, desde a fundação até a cumeeira, e assim na parte externa em direção ao grande pátio. E a fundação era de pedras caras, pedras grandes, pedras de 10 covados e pedras de 8 covados. E na parte superior estavam pedras caras, segundo as medidas das pedras talhadas, e cedros. E o grande pátio ao redor era de 3 fileiras de pedras talhadas, e uma fileira de vigas de cedro, tanto no pátio interno da casa do Senhor, como no pórtico da casa. E o rei Salomão mandou retirar Hirão de Tiro. Ele era o filho de uma viúva da tribo de Naftali, e o seu pai era um homem de Tiro, um trabalhador do bronze, e era cheio de sabedoria, e entendido e astuto para executar todos os trabalhos em bronze. E ele veio até ao rei Salomão, e executou todo o seu trabalho. Porquanto ele fundiu 2 pilares de bronze, de 18 covados de altura por peça, e uma linha de 12 covados envolvia a ambos. E ele fez 2 capitéis de bronze derretido, para serem postos no alto dos pilares. A altura de um capitel era de 5 covados, e a altura do outro capitel era de 5 covados. E redes de trabalho trançado, e redes em forma de correntes, para os capitéis que estavam no alto dos pilares, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. E ele fez os pilares, e 2 fileiras ao redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam no alto, com romãs, e assim fez para o outro capitel. E os capitéis que estavam no alto dos pilares eram lírios trabalhados no pórtico, 4 covados. E os capitéis sobre os 2 pilares também tinham romãs no alto, em cima do bojo que estava junto à rede, e as romãs eram 200, em fileiras em redor sobre o outro capitel. E ele levantou os pilares no pórtico do templo, e levantou o pilar da direita, e chamou-o de Jaquim, e levantou o pilar esquerdo, e o chamou de Boaz. E no alto dos pilares havia lírios trabalhados. Assim foi terminada a obra dos pilares. E ele fez um mar derretido, 10 covados de uma borda até a outra. Ele era todo redondo, e a sua altura era de 5 covados, e uma linha de 30 covados o envolvia em redor. E debaixo da sua borda, em redor havia botões que o envolviam, 10 por côvado, envolvendo o mar ao seu redor. Os botões foram fundidos em 2 fileiras, quando ele foi fundido. Ele se posicionava sobre 12 bois, 3 olhando para o norte, e 3 olhando para o oeste, e 3 olhando para o sul, e 3 olhando para o leste. E o mar foi posto no alto sobre eles, e todas as suas partes traseiras estavam para dentro. E ele tinha 1 palmo de espessura, e a sua borda foi confeccionada como a borda de uma taça, com flores de lírios. Ele continha 2000 batos. E ele fez 10 bases de bronze. 4 covados era o comprimento de uma base, e 4 covados a sua largura, e 3 covados a sua altura. E a obra das bases era desta forma. Elas tinham bordas, e as bordas ficavam entre os ressaltos. E nas bordas que ficavam entre os ressaltos eram leões, bois e querubins, e sobre os ressaltos havia uma base acima, e debaixo dos leões e dos bois havia certos acréscimos feitos de material fino. E cada base tinha 4 rodas de bronze e chapas de bronze, e os seus 4 cantos tinham suportes por baixo. Debaixo da pia estavam suportes fundidos ao lado de cada acréscimo. E a sua boca dentro do capitel e acima era de 1 côvado. No entanto, a sua boca era redonda segundo o feitio da base, 1 côvado e meio,
e também sobre a sua boca havia entalhes com as suas bordas quadradas, não redondas. E debaixo das bordas havia 4 rodas, e os eixos das rodas eram unidos à base, e a altura de uma roda era de 1,5 côvado. E o feitio das rodas era semelhante ao feitio de uma roda de carruagem. Os seus eixos, e as suas cambas, e os seus cubos, e os seus raios, eram todos derretidos. E havia 4 suportes nos 4 cantos de uma base, e os suportes eram da própria base. E no alto da base havia um aro de 0,5 côvado de altura, e no alto da base, os seus ressaltos e as suas bordas eram do mesmo. Porque nas chapas dos seus ressaltos e nas suas bordas, ele entalhou querubins, leões e palmeiras, segundo a proporção de cada um, e acréscimos ao seu redor. Segundo esta forma, ele fez as 10 bases. Todas tinham uma fundição, uma medida e o mesmo tamanho. Fez ele, então, 10 pias de bronze. Uma pia continha 40 batos, e cada pia era de 4 covados, e sobre cada uma das 10 bases uma pia. E ele pôs 5 bases no lado direito da casa, e 5 no lado esquerdo da casa, e colocou o mar no lado direito da casa, em direção ao oriente, defronte ao sul. E Hirão fez as pias, e as pás, e as bacias. Assim, Hirão terminou de fazer toda a obra que fez ao rei Salomão para a casa do Senhor. Os 2 pilares, e os 2 globos dos capitéis que estavam no alto dos 2 pilares, e as 2 redes, para cobrir as 2 tigelas dos capitéis que estavam no alto dos pilares. E 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 fileiras de romãs para uma rede, para cobrir as 2 tigelas dos capitéis que estavam sobre os pilares. E as 10 bases, e as 10 pias sobre as bases. E um mar, e 12 bois debaixo do mar. E as panelas, e as pás, e as bacias, e todos aqueles vasos, os quais Hirão fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze lustroso. Na planície do Jordão o rei os fundiu, no solo argiloso entre Sucote e Zaretã. E Salomão deixou de pesar todos os vasos porque eles eram muitíssimos, tampouco o peso do bronze foi conhecido. E Salomão fez todos os vasos que pertenciam à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, e os candelabros de ouro puro, 5 no lado direito e 5 no esquerdo, diante do oráculo, com as flores, e as lâmpadas, e as espevitadeiras de ouro, e as tigelas, e as espevitadeiras, e as bacias, e as colheres, e os incensários de ouro puro, e as dobradiças de ouro, tanto para as portas da casa de dentro, o lugar santíssimo, como para as portas da casa, a saber, do templo. Assim, foi terminada toda a obra que o rei Salomão fez para a casa do Senhor. E Salomão trouxe para dentro as coisas que Davi, o seu pai, havia dedicado. A prata, e o ouro, e os vasos, ele colocou entre os tesouros da casa do Senhor.